Que a doce paz do Senhor Jesus esteja do seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Sou o professor Egivandildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Nós estamos na fase terminal de estudos nesta lição. Lições bíblicas, os valores do reino de Deus. E hoje vamos estudar a 12ª lição. Um tema muito importante é a bondade de Deus em nos atender. Quando falamos de bondade, falamos de um atributo da parte do próprio Deus. E um atributo inerente ao ser de Deus. Um atributo que, quando você estuda os atributos de Deus, você vai entender que atributos comunicáveis, que Deus compartilha conosco, comunica conosco, nos dá o privilégio de participar de alguns atributos dele, como amor, sentimento, justiça, bondade, que é um deles, e atributos incomunicáveis que Deus não comunica com ninguém, não compartilha, como atributos da onisciência, onipotência e onipresença. Porém, quando falamos da bondade de Deus, estamos falando de uma bondade exclusiva que nunca sofreu alteração, nem pode sofrer, pois Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é perfeito. E a bondade que expressamos, só expressamos porque Deus está em nós, ou o seu Espírito nos move para fazê-lo. Pois a queda, o pecado, ele alterou o ser humano, mas Deus permanece bom. Então, essa característica desse adjetivo bom para Deus é algo que é inerente, considerando a bondade de Deus como expressão daquilo que é o bom, que só faz o bem. Logo, é um atributo perfeito de Deus, que revela a perfeição de Deus, a qualidade da perfeição de Deus. Deus será sempre bom e Ele sempre realizará algo bom para nós. A sua bondade será sempre revelada. E aí a gente vê que Deus só faz o bem, ainda que seja uma ação disciplinar sobre alguém, é um bem da parte de Deus. E a Escritura nos mostra que Deus é bom. Nós podemos ver no livro dos Salmos, por exemplo, Salmo 34. No Salmo 34, versículo 8, diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quer dizer, esse é o desafio, provar o Senhor e ver que Ele é bom. No Salmo 100, versículo 5, olha só, Salmo 100, um texto poético belíssimo, e ele nos mostra como Deus é descrito sempre como aquele que é bom. Versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. No Salmo 106, versículo 1, vai dizer assim, Salmo 106, versículo 1. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo seguinte, o 107, saindo do 106. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 119, versículo 68. Veja o que diz a palavra do Senhor. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Olha a oração do salmista. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. O Salmo 145, versículo 9. Vamos lá. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Quer dizer,
Todas as obras dele são permeadas pela ternura da sua bondade, da sua graça, do seu amor infinito, incomparável, inconfundível, extraordinário. A nossa lição, ela tem por objetivo compreender o significado da bondade de Deus. Essa revelação desse atributo tão maravilhoso da parte de Deus. Segundo, conscientizar de que só existem dois caminhos. Terceiro, advertir contra a mentira dos falsos profetas. Parece até temas distintos em uma mesma lição, mas que estão interligados dentro da exposição do sermão de Jesus, que estamos caminhando para o final do Sermão da Montanha. A nossa motivação diz assim: você reconhece a bondade de Deus em sua vida? Reconhece? Consegue ver que Deus está revelando a sua graça a cada instante, a cada momento, por meio da criação, das coisas, dos livramentos, da provisão, da providência para nós? Consegue perceber a vontade de Deus em sua vida? Tem procurado andar pelo caminho estreito, sempre buscando agradar ao Senhor? Você tem? Eu tenho? Esses são os nossos desafios. Deus não força a pessoa a andar em seus caminhos, pois é uma escolha pessoal. Mostra que Deus nos dá essa liberdade graciosamente para decidirmos e escolhermos se vamos trilhar o caminho dele, honrando a ele ou não. Embora que as nossas escolhas têm consequências, tanto se escolher fazer a vontade de Deus, as consequências são positivas, quanto fazer a nossa vontade, que as escolhas são de consequências negativas. Você tem tomado cuidado com as mentiras dos falsos profetas? Então é um alerta para nós. Então vamos trilhar nesse caminho, tentando compreender isso. O texto em apreço que vamos estudar hoje, ele está em Mateus capítulo 7, versículos 7 até o versículo 20. Embora o texto bíblico de Mateus, desse contexto, vá até o versículo de 23, na realidade, que é o fechamento desse pensamento. Mateus 7, versículos 7 a 23. Eu quero retornar para o versículo 6. Por quê? Porque muitos intérpretes entendem que esse versículo 6 é o que, de fato, abre a porta do entendimento deste conteúdo. Pois ele começa dizendo assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Primeiro, nós temos aqui uma sequência de fatos antitéticos, ou seja, que estão em oposição, que são contraditórios por si só. Essa antítese que aparece aqui, primeiro, o cão e as coisas sagradas. Não pode pegar as coisas sagradas, as coisas santas, entregar aos cães. Eles vão pisar. E depois de desprezar, ainda vai atacar a pessoa que lhe deu. Não pode pegar pérolas e dar aos porcos, que não têm entendimento, não faz juízo de valor. Então, os porcos não sabem o valor de uma pérola, assim como o cão não sabe o valor de uma coisa sagrada. E nesse contexto de dar, não deem aos cães, não deem aos porcos, ele vai falar do pedir e daquilo que Deus nos dá, e aquilo que devemos dar ao nosso próximo. Veja que o texto ele vai caminhar sempre com esse verbo. Versículo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então ele inicia com esse verbo para não dar aos cães o que é santo, nem aos porcos as pérolas. E ele dá um exemplo que, assim como quem pede a Deus e recebe aquilo que pede, assim como um pai sabe dar ao filho aquilo que pede,
sabe fazer juízo de coisa certa, usar a razão para recompensar. Da mesma forma, não podemos usar de uma atitude insana, pegando uma coisa sagrada, dando aos cães, ou pérolas, dando aos porcos. Aí ele diz que, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Veja que aqui é um contraste, uma antítese entre pão e pedra, porque o pai verdadeiro, ele dá o pão, ele não dá a pedra. E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Veja aqui. É claro que Jesus está mostrando que um pai, ele sabe e entende o que é melhor para os seus filhos. Aí Jesus mostra que a natureza humana, ela é pecaminosa. Aí quando ele diz assim, ora, versículo 11, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vós que sois maus. Olha só, Jesus está dizendo que o ser humano, ele é mau por natureza. A queda, o pecado, ele levou o homem para uma situação degenerada, imoral, no qual ele só consegue fazer a vontade de Deus estando em Deus. O homem se tornou mau por natureza. Há uma inclinação para as coisas erradas, para as coisas do mal. Jesus diz, vocês que são maus. Está falando da natureza pecaminosa. Deus, como um Pai Celestial, ele é sempre bom. Aí ele diz, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E o texto diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, saber dar o melhor para os filhos, saber oferecer a coisa certa a alguém, é justamente fazer aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. É justamente dar aos outros aquilo que gostaríamos que desse para nós. Essa é a proposta de Jesus. Aí ele diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo que devemos medir os outros na medida que gostaríamos de que fôssemos medidos, né? Você se vê sempre no próximo. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser recompensado, como eu gostaria de ser considerado. Então é isso que eu devo fazer. Como eu gostaria que alguém olhasse para mim nas minhas dores. É o caso do bom samaritano, né? Jesus, ele mostra na continuidade que existe uma porta estreita e uma porta larga. Um caminho apertado e um caminho espaçoso. Os falsos profetas são lobos travestidos de ovelhas. Ele mostra que é impossível colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Uma árvore boa é diferente de uma árvore má. O fruto bom é diferente de um fruto mau. Então Jesus mostra que há uma outra dimensão. O texto nos diz assim, se, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Veja como Deus é gracioso, como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso. Se nós sabemos fazer escolhas, sabemos dar o melhor para os nossos, dentro das nossas limitações, quanto mais Deus, que não tem limite e que é bom por natureza,
sem nenhuma alteração na sua bondade. Então é isso que devemos enxergar aqui, a bondade de Deus à nossa disposição. É muita graça, é muita misericórdia. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Deus não concede aquilo que não é bom para nós, mas aquilo que é bom para nós. Ele tem sempre o melhor para todos nós. Então, nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Alguém vai dizer assim, mas eu já fiz orações, já fiz pedidos, já insisti e não recebi. Como é que ele está dizendo que ele supre todas as nossas necessidades? Veja a expressão, supre as necessidades. Deus sabe o que é necessário. Às vezes estão pedindo uma coisa que não é necessário, mas Deus sabe o que é necessário. Então, Ele nos dá aquilo que é necessário. Então veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus proposto por Cristo no Sermão do Monte. Então existe uma porta estreita, existe um caminho apertado a ser seguido. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele procuram viver cheios do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18, que diz para não se embriagar com vinho onde existe contendas, mas encher-se do Espírito. Examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Se você está no caminho estreito, procurando praticar aquilo que Deus diz, está examinando as Escrituras com a vida cheia do Espírito Santo, não terá dificuldades em reconhecer quem são os falsos profetas. A bondade de Deus. Definição de bondade. A bondade é definida como a qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Isso aqui é o conceito de bondade, um conceito simples, mas direto em relação ao que é bondade. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Esse é o conceito da filosofia, o princípio mais elevado da moral. É a bondade, fazer o bem. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim sendo, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Quer dizer, a forma como age para com o outro determina que tipo de virtude foi praticada. E essa virtude leva ao padrão de excelência, que seria o areté, né? O padrão de excelência. E essa virtude aqui é a bondade. São as virtudes dominantes de acordo com o conceito grego. A bondade é um dos atributos de Deus e é um atributo inerente à pessoa de Deus, à sua natureza. Mas não do homem. Por que não é do homem? Embora Deus compartilhe também desse atributo para conosco, comunique conosco, a nossa bondade ela foi alterada. Por isso nos tornamos maus por natureza. A queda. O apóstolo Paulo disse, porque eu sei que em mim mesmo, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele falando da natureza caída, ele expressa. Isso não quer dizer que nós não podemos praticar nenhum ato bom, não é isso. Existe a graça comum que Deus nos dá para realizar. Existe bondade no mundo, pessoas salvando gente, pessoas salvando animais, salvando a natureza, lutando pela vida. Existe o amor altruístico, né? Existe aquela bondade social
filantrópica, e tudo isso é expressões da bondade também. Mas a pessoa não é só bondade, por isso são momentos. Aí Paulo disse: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Se não habita bem, então logo não há nenhuma bondade a ser praticada, né? E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quer dizer, com efeito ele sente que o querer fazer o bem está nele. Então tem uma lei impulsionando, dizendo: faça o bem. Mas ele não consegue efetivar, porque tem uma outra lei lhe dominando, que é a lei do pecado. Ele precisa ter um encontro com Cristo, um novo nascimento. Então o capítulo 7 de Romanos caminha. Chega no capítulo 8 e Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito que me deu vida em Cristo Jesus. Então existe um novo andar para quem está em Cristo Jesus. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original. Ele não é mais o justo. E sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. No livro do Gênesis, capítulo 8, quando termina o dilúvio, que Noé sai da arca e faz um sacrifício ao Senhor, o texto sagrado descreve assim: a revelação divina, o próprio Deus, ele recebe o sacrifício de Noé como um cheiro suave, diz o texto sagrado. Versículos 20 e 21 do capítulo 8 do Gênesis. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Há uma outra tradução que diz que os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. A outra vai dizer desde a mais tenra idade. Então ele já nasce com a inclinação para o mal. Daí que é muito comum dizer que não precisa ensinar uma criança a fazer as coisas erradas. Só precisamos ensinar a fazer as coisas certas. As erradas elas fazem naturalmente. E precisa sempre ensinar e repetir o que é certo para a criança. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom, conforme Êxodo 33:19. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor. Veja, o bom que é amor, uma coisa vai levando a outra, né? E fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus, conforme o Salmo 34:8. O texto de Mateus 19, 16 a 26 mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Ele chegou e disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Outra tradução vai dizer: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio das obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. Quando o jovem pergunta a Jesus: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. E Jesus desconhece os mandamentos, aí cita para ele uma parte do decálogo: não matarás, não furtarás, teme ao Senhor como único Deus.
não cobiça a casa do teu próximo. Aí ele diz, tudo isto eu tenho cumprido desde a minha juventude. Jesus diz, falta-te uma coisa. Pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e segue-me. Com estas palavras ele entristeceu o coração. Porque ele queria fazer algo bom e Jesus chamou ele para praticar apenas uma coisa. Que se ele quer a vida eterna, então Deus precisa ter prioridade na vida. Então Jesus disse, olha, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Ele nos diz assim, vou fazer agora mesmo, mestre. Ele entristeceu-se, deu meia volta e foi embora. Ou seja, o coração dele não estava para servir a Deus, estava para servir a sua vontade. Esse é o perigo de alguns que querem seguir o Senhor. Eles não conseguem realizar a vontade do Senhor dessa maneira. Que tá difícil. Eu estou tentando gravar essa aula, estou me recuperando de uma forte crise. E tô com esses altos e baixos. Peço desculpas que você nos tolere por isso, mas a nossa boa intenção está de pé. E o jovem, ele voltou frustrado com aquela mensagem de Jesus. E Jesus disse como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos questionaram, se é assim, quem pode salvar? Jesus disse que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então a salvação é uma possibilidade divina, não humana. A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Veja a descrição da corrente que vai se formando por trás dessa palavra bondade, desse atributo. Santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades, sendo nosso pastor de sempre, conforme o Salmo 23:1 e Mateus 7:11, que é o nosso texto aqui, que diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Então, nisso revela que Deus é bom, misericordioso. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? Então, precisamos pedir a Ele, né? Pois Ele é o que nos atende e concede aquilo que necessitamos. Há dois caminhos para escolher. A palavra caminho, ela é interessante. Jesus vai usar essa metáfora aqui na sua linguagem e vai construir uma parábola no final das duas construções. O livro de Provérbios usa o termo caminho de forma metafórica 65 vezes. Veja como é importante. Lá é o caminho da sabedoria, o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho da prudência. 65 vezes. E até vai dizer, instrui a criança no caminho, quer dizer, no caminho da justiça, no caminho da sabedoria. É isso que ele está dizendo lá. Há dois caminhos para escolher.
Desde o Antigo Testamento que a gente vê que Deus apresenta propostas de escolhas para o ser humano. Deus diz que manda Israel escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Isso está lá no Antigo Testamento, essa proposta do caminho, ela é uma metáfora muito forte, ela domina o Antigo Testamento e vem para o Novo Testamento com Jesus, que é dando continuidade a essa revelação e essa metáfora tão clara do que Deus quer nos comunicar. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus, que diz em João 10:9, eu sou a porta. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho, que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo faz menção à porta e ao caminho. É bem possível que, ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinha era chamada de fundo de agulha a quem desejasse passar, pois ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem. E ainda assim, a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha, a cidade de Jerusalém era e é contornada de uma muralha gigante até hoje, em todos os estágios da cidade até a atual, e tem seus portões grandes e portas menores, mas nenhuma delas que impeça de passar um camelo. Surgiu uma interpretação no cristianismo ligada à cidade de Belém, na realidade na cidade de Nazaré da Galileia, né? Onde tem a igreja da Natividade, que é a igreja que anuncia o nascimento de Jesus a Maria, né? Quer dizer, que ela vai engravidar, Nazaré da Galileia. E nessa cidade existe um mosteiro desde o período otomano. E nesse mosteiro ficava aberto, então os camelos que ficavam soltos lá, dos peregrinos, entravam por essa porta. O que eles fizeram? Eles estreitaram essa porta e baixaram a porta. E até hoje, quem vai a Israel tem a oportunidade de passar encurvado nessa porta. E um camelo não entra por conta da sua corcova e o seu pescoço, que é longo, neodromedário. E eles resolveram um problema, e muitos começaram a associar essa porta a esse ensino de Jesus, da porta estreita, e interpretaram como fosse a própria agulha. Essa é a concepção que eu tenho desse texto, pois quando estivemos em Israel aprendemos assim, e tem comentários que trazem essa informação também, ok? Jesus está usando a figura de linguagem que é muito comum. Não existia uma porta em Jerusalém à noite que pudesse, para passar com uma carga, não podia. Não tem fundamento essa informação, ok? Mas, vamos lá. Ele está fazendo uma metáfora de contrastes, assim como você não pode colher uvas dos abrolhos, nem figos dos espinheiros, é impossível também. Ele está fazendo esse contraste, os lobos vestidos de ovelhas, que são falsos profetas. Há também a questão das duas portas dos 12 caminhos.
E todo mundo sabe que existe caminho estreito. E um caminho estreito não passa muita gente. Tem caminhos que você entra, só passa um carro. Se vier outro, alguém vai ter que sair do meio, senão vai ter uma colisão. É diferente de uma estrada que passa um carro para um lado e outro para o outro, né? Mão dupla. E Jesus traz a luz aqui de um caminho estreito e um caminho largo, onde passa gente, está em trânsito todo o tempo. E, da mesma forma, uma porta estreita e uma porta larga, que passa muita gente. Outros querem entender também que ele estava se referindo às portas que havia no Templo de Jerusalém, na região sul, que há duas portinhas estreitas e uma porta larga, que quando liberava o serviço, todo mundo corria para passar pela porta larga, que passava muita gente. E a porta estreita naturalmente se chocava, que não dava para passar muita gente. Havia essas portas no templo dos dias de Jesus, de acordo com a restauração, foi encontrada até pelos arqueólogos a estrutura dessa porta, e ela está presente em diversos documentários e numa maquete que existe no Museu de Israel, onde estão os manuscritos do Mar Morto. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? O ponto mais importante é a ilustração, né? A origem, o que está por trás, o aspecto histórico, tem uma importância, mas não é o mais importante. O mais importante é a lição que Jesus dá, que devemos seguir o caminho estreito, a porta apertada. A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. E os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna em Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai, eu faço esforços por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então exige um esforço para passar numa porta estreita. Imagina saindo uma multidão de 30 mil pessoas do serviço do templo, de uma festa da Páscoa, para passar numa porta estreita. Todo mundo ia procurar o portão mais aberto, né? Essa porta estreita é sempre aquela porta de escape quando tem um incêndio num prédio, aquela está sempre lá sozinha, ela é menor. Até hoje tem isso nos shoppings, quando tem umas portas menores que estão em algum lugar para uma extrema necessidade, nas casas de eventos também. Os historiadores registram que a cidade de Constantinopla era uma cidade invencível, inexpugnável. Ninguém conseguia derrubar a cidade de Constantinopla. E os turcos otomanos chegaram lá, que vai dar um basta na Idade Média e inaugurar a Idade Moderna, né? A tomada de Constantinopla. E os homens da cidade saíram pela muralha, pela parte de trás, lutaram contra os turcos otomanos, fizeram a sua resistência e voltaram. E aí eles atacaram de novo. Eles atacaram por cima e saiu um grupo por baixo pela muralha, atacaram. Só que alguém, quando voltou, esqueceu de fechar uma pequena porta que tinha na muralha de um lado, que era justamente o segredo daquela cidade. E esqueceu de fechar essa porta. E é justamente uma pequena porta que levou o fim da Idade Média. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos se dá por conta de uma pequena porta que ficou aberta. Então veja a importância da pequena porta. Ela pode levar, nesse caso aqui, levou à destruição, né? Porque alguém deixou ela aberta, ela precisava ser fechada. Uma grande lição para a história. E Jesus diz para porfiar, lutar por entrar pela porta estreita. A escolha entre os dois caminhos.
Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias em 21:8, infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, conforme 1 Coríntios 10:23. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, que estão descritas em Gálatas 5:19-21, prostituição, impureza, inimizade, porfias, peleja e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolherem o caminho apertado um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como os luzeiros no firmamento. O caminho estreito é para cima, o caminho largo é para baixo. O caminho estreito é o de Jesus, o caminho largo é o do pecado. Precisamos estar atentos a esses detalhes. A mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Estamos vivendo na era do fake news. E aí tem os profetas fake news, os fakes. Agora os falsos profetas nas redes sociais, em tudo quanto é lugar e dentro das igrejas também. E no mundo que sempre aparece. Então Jesus, ele chama para termos cuidado com os falsos profetas. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Mateus 7:15. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E Jesus dá um indicativo como identificá-los. Pelos frutos. De imediato você vê uma árvore que você não conhece, sem frutos você não diz nada sobre ela. Quando você vê o fruto, esse é figos, né? É carambola, é jaca, é maçã, é uma macieira, né? O fruto denuncia o tipo de árvore. Então Jesus manda guardar e avaliar os frutos. O falso profeta, ele era identificado no Antigo Testamento quando ele conduzia o povo à idolatria, a não adorar a Deus. Quando você vê alguém trabalhando só para o reconhecimento humano das pessoas, a hipervalorização da autoridade, a centralização no homem, a busca pelo status, a colocar a denominação como fonte de salvação, se afaste, pois a salvação está em Cristo e quem não conduz o ser humano para Cristo não está pregando o Evangelho. Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes. Pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Jeremias enfrentou o falso profeta dentro de casa. Ele profetizava que o povo precisava se entregar à Babilônia, que Deus ia levar para o cativeiro, e Ananias dizia que não ia acontecer isso. O profeta Elias enfrentou os falsos profetas dentro de casa. Os profetas de Baal estavam lá dominando e conduzindo o povo. E Jesus disse que eles viriam para o nosso meio. Paulo disse que os lobos devoradores surgiriam no meio da igreja e não fora. Então, no meio da igreja, a igreja está espalhada pelo mundo, sempre vão surgir falsos profetas. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos.
pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, devoradores, sanguinários, desumanos. Eles não têm respeito por vidas. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas tudo é aparência, não é realidade. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo. Cristo será sempre reduzido na mensagem dos falsos profetas. E será exaltado sempre algum aspecto humano. E principalmente as seitas, quando vem exaltando a sua seita, seu líder, alguém que se destaque. Então precisamos estar atentos em relação a isso, né? E Jesus fala dos frutos. A árvore pode estar frondosa com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. O falso profeta era eliminado, era punido no meio do povo. O profeta Zacarias, ele faz uma profecia que diz: e chegará o tempo que conhecerão os falsos profetas. E os falsos profetas, eles se mutilavam, rasgavam, e os pais deverão punir os filhos que são falsos profetas. E ele diz assim: e quando encontrar algum que olhar para suas mãos, vão perguntar: que feridas são estas? E aí o falso profeta enganosamente diz: são as feridas com que fui ferido na casa de meus irmãos. E aí eles irão perceber que ele é um falso profeta, ele está mentindo. Infelizmente alguns usam esse texto para dizer que é Jesus, dizendo, os judeus irão perguntar: que feridas são estas? São as feridas que fui ferido na casa de meus irmãos. Tem nada a ver. O contexto lá é de falso profeta. E isso é o sinal do falso profeta. Ele tem as mãos marcadas, toda mutilada. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vamos encontrar muitos falsos profetas. Logo na igreja primitiva, Simão o mágico era conhecido como o poder de Deus. E depois já queria comprar poder de Deus a Pedro. O falso profeta está em todo lugar. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não sermos enganados. A vigilância é um ponto importante. A análise do fruto é outro ponto importante. Jesus mostra que aqueles que vão dizer: Senhor, naquele dia muitos me dirão: eu profetizei em teu nome, expulsei demônio, curei os enfermos. E ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, todos que praticam a iniquidade. Quer dizer, a prática é o fruto que revela o seu caráter. Jesus não está reprovando o que foi feito, está reprovando o caráter de quem fez. É pelo fruto que se conhece o falso profeta. Certo? A nossa conclusão diz: a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade para com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação, o maior presente, a maior dádiva que Ele nos dá.
A salvação é o resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador, Jesus Cristo. Estejamos alertas, vigiemos, atentemos para os frutos, pois não dá para colher uvas dos abrolhos, nem figos dos espinheiros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.